que me jogou na piscina para eu sair nadando, né? Porque como eu falei ontem, a minha história com o espiritismo, eu me considero assim no jardim de infância, porque nós começamos o contato, né? Nós tivemos em 1994 pela primeira vez, através de uma peça de teatro, Nosso Lar, né? E gostamos tanto que decidimos começar, então, né, conhecer um pouco mais da doutrina. Eu já estudou bastante. Ah, mas não... Mas, enfim, vamos lá. Quem faz a abertura? A Raquel? Eu vou começar a compartilhar um texto. Calma, mas tem que fazer a harmonização e a prece. Calma. Tá bom? Obsessor encarnado. Vai dar confusão isso hoje. O Luciano tá rindo lá. Eu ainda falei, será que não é melhor eu ficar no escritório? Posso dar uma dica que a gente faz com as crianças da evangelização? Ah, A gente coloca a mãe num celular num quarto e põe o filho no outro celular no outro quarto. eu também acho. Eu pensei seriamente, falei, acho que eu vou ficar lá no escritório e você fica aqui na sala. Olha a responsabilidade, agora chegou o Dalton. Ai, meu Deus, não, chegou o apoio. Mais um apoio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dalton. Então vai. Bom, eu vou começar compartilhando um texto, que seria o texto de abertura. E alguém gostaria de fazer a prece de início ou faço eu? A Tati está me olhando assim. Você faz, Tati? Faço para você. Obrigada. Então, vamos lá. Então, o texto que eu peguei... Vocês estão vendo? Põe mais de apresentação. Sim. Sim? Então, Sim. vamos lá. O cruzadista tem em seu auxílio o dicionário. A doutrina espírita é o dicionário sublime que nos ajuda a decifrar a charada de nossa existência. De onde viemos, o que fazemos na Terra, para onde vamos. Avançando nesse conhecimento, explica-nos que onde há vida, existe um princípio espiritual que a sustenta. Ele se desenvolve nos milênios sem conta, até atingir a complexidade necessária para o aparecimento do espírito, o ser pensante da criação. Não sabemos quanto tempo demanda essa metamorfose, quando, como e onde ocorre. Mas chegaremos lá, quando completarmos a transição em que nos encontramos, da inferioridade à perfeição, da humanidade à angelitude, quando não mais haverá mistérios para nós. Eu tirei do livro Quem Tem Medo dos Espíritos, de Richard Simonetti. Então, se a Tati puder começar. Então, vamos agradecer a essa oportunidade, essa doutrina que nos ajuda, que nos auxilia, nos esclarece, e ao nosso grupo, Alegria de Florescer, que está aqui reunido todos os dias para fazer essa doutrina vibrar em nossos corações. Possamos tirar o máximo de proveito da tarde de hoje, que a nossa amiga Cris seja envolvida e amparada pela espiritualidade, que tudo transcorra na paz e no equilíbrio. Que assim seja, graças a Deus. Graças Que a assim Deus. seja, graças a Deus. Bom, antes de eu continuar, então, como eu estava dizendo, eu tenho que começar agradecendo ao Luciano, porque simplesmente empurrou na piscina, né? E eu vou ter que sair nadando. Mas eu gosto de desafios e fiquei bem feliz, assim, porque, na verdade, isso marca um pouco, talvez, esse retorno a esse contato mais intenso com a doutrina. Porque, como eu estava falando, a gente teve contato em 94,
a gente teve um período grande, assim, que a gente estava muito envolvido com trabalho de assistência social, evangelização e estudos, né? Só que na época, começando os estudos da doutrina, né? Fazendo curso básico, né? Toda aquela escadinha. E aí nós tivemos um hiato, né? Porque nós começamos, durante um período de 10 anos, a gente começou a mudar para lá e para cá. E aí, com a vinda para a Alemanha, só piorou, né? Porque a gente realmente ficou mais, assim, afastado dos estudos, eu diria, né? Porque a gente manteve o evangelho no lar e a gente sempre procurou trazer a doutrina para dentro da nossa casa. Então, hoje, eu peço a ajuda de vocês, né? Começo com essa parte aqui do estudo do Livro dos Espíritos. Agradeço também, porque na semana passada a Andréia fez o estudo e eu assisti o estudo dela e vi que ela também se apoia no Livro dos Espíritos comentado pelo Miramês. E aí eu fui buscar, então, o livro e gostei. Então, também estou trazendo algumas questões comentadas por ele. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Calma. Volta. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Cris. Sim. Então, vamos lá. Bom, as questões que eu trabalhei aqui vão da 79 até a 83. A segunda parte... Espera só um pouquinho. Não, eu quero. Bom, Kardec, na questão 79, ele começa fazendo uma afirmação. O universo possui 2 elementos gerais. O elemento inteligente e o elemento material. E aí, então, ele faz a pergunta. Podemos dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente e os corpos inertes pelo elemento material? E aí, só para esclarecer que inerte é que não tem atividade ou movimento próprio, imóvel, que não revela reação, impassível, inanimado. Muito bem. E então, os espíritos respondem: certamente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. A época e a maneira com que essa formação ocorreu é que são desconhecidas. E então, buscando no livro comentado por Miramês, né, ele coloca... Eu não trouxe as questões inteiras, eu pincelei algumas partes. Então, para essa questão, eu escolhi essa frase. Deus é a unidade suprema. A sua vida é um mistério escondido nas dobras da eternidade, de modo que os espíritos, seus filhos, passam a compreender algumas das suas nuances pelo processo de despertamento dos dons recebidos da grande fonte, desde a sua formação. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês vão falando, né? Se quiserem acrescentar, mas enfim. Bom. E aí ele continua. Miramês continua então comentando. Todos os estudiosos buscam com interesse a genealogia do espírito, de onde ele veio e para onde vai, na ânsia de saber o seu próprio destino. Até certo ponto, não tiramos a razão deles. No entanto, é imperioso que reconheçamos
que essa marcha é vagarosa, é uma subida lenta a do saber, e deve obedecer, por lei, à evolução de cada criatura. Né? Então, e ele complementa: tanto o elemento material como o elemento inteligente do universo saíram do hálito divino e estão em processo de despertamento, pois todos são filhos da unidade divina. Eu achei maravilhoso isso. Saíram do hálito divino. Cris, posso fazer uma intervenção rapidinho? Pode, por favor. É muito interessante. Bom, nós sabemos que nós aprendemos pela fixação das ideias, ou a cristalização das ideias, certo? Então, toda vez que a gente recorre a uma frase já conhecida, ou um pensamento já conhecido, isso se torna ainda mais produtivo, porque consolida em nós aquele conhecimento amelhado anteriormente. Então, essa fala do Miramês, que diz que nós, perfeita a sua colocação, que todos nós, literalmente, saímos do hálito divino e que todos nós ainda estamos em processo de despertamento. Ele completa dizendo, pois todos são filhos da unidade divina. Isso nos traz um consolo muito grande, porque acaba descortinando um véu sobre a nossa falta de conhecimento, e a gente passa, então, a acreditar efetivamente que nós somos herdeiros, somos criaturas divinas em processo de crescimento moral, espiritual, intelectual, tudo isso. Então, é sempre bom de reforçar esses pequenos recortes, né, de alguma página, algum capítulo, para reiterar ainda mais o conhecimento que nós já trazemos em nós, mas às vezes fica um pouco disperso, esquece. Então, é sempre muito bom trazermos de volta esses fragmentos, né, para consolidar definitivamente aquela realidade, né, no nosso ser. Obrigado. Eu que agradeço. E é isso mesmo, assim, na verdade, uma questão também que a gente vai percebendo, avançando aqui nas questões, é o quanto eles se preocupam em dizer para nós isso, né? Que nós é que temos essa ânsia de saber, mas nós temos que ter a paciência, né? Como está na parte de cima. A marcha é vagarosa, é uma subida lenta, a do saber, né? E deve obedecer à evolução de cada criatura. Então, na verdade, cada um de nós tem um momento de aprendizado, tem um momento de absorção desse saber, né? Então, nós também não podemos colocar o carro na frente dos bois, né? A gente precisa realmente ter essa paciência nesse aprendizado, nesse caminhar. Muito bom. Posso fazer um comentário? Pode. Não precisa nem aparecer na telinha. Eu achei muito bacana, né? Reconhecemos que essa marcha é vagarosa, o que você falou. E isso também reforça, Luciano, aquilo que você sempre fala, né? Que é um passinho de cada vez, não tem salto, não tem como dar salto. Nesse caminhar, inclusive é um processo também bastante, eu não posso dizer doloroso, mas é um processo de aprendizado que leva tempo, que demanda tempo. E a gente precisa dar um passinho de cada vez, né? Bacana isso aí. Muito bem escolhido o texto. Muito bom. Então vamos adiante. Então agora, passando para a questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? O que vocês acham? Pode ser cola? Eu estou com o livro aberto aqui. Não pode ser cola. O que vocês acham? A criação dos espíritos é permanente ou ele é só... Eu acho que é permanente. Permanente. Eu acho que pela lógica é permanente. Então, porque há um princípio nem de acho. formação. Porque Deus não para de criar, né? Exatamente. Ele povoou, pluralidade dos mundos. Então é Exato. permanente a criação. Essa coisa maravilhosa. É permanente. Deus jamais deixou de criar, né? É essa maravilha, né?
Muito bom. E aí, Miramês, então, comenta. Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos. E a receita ainda permanece no mistério que o tempo encobre, esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Ou seja, a nossa evolução, né? A gente vai ter um momento em que a gente vai descortinar isso, mas a gente ainda tem que ser maduro para isso. Porém, enquanto se espera, façamos o que está ao nosso alcance, porque intuição para o trabalho não nos falta. Jesus é o grande inspirador dos nossos passos e o Evangelho, o código que poderemos e devemos consultar todos os dias. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convém por amor. O nosso desejo é reflexo da vontade do Pai de criar também. Ok? Posso seguir? Oui, madame. Bom, e aí a questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? O que vocês acham? Essa pergunta é... E agora? Cadê o tio Eunápio? Os espíritos se formam espontaneamente ou eles procedem uns dos outros? Tio Eunápio fugiu da aula. Procedem de Deus. Ok. Vocês estão muito quietinhos, então eu vou trazer a resposta. E atenção! Deus cria os espíritos, assim como cria todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas, repetimos, a origem deles é um mistério. Então, vamos lá. Ficou a dúvida. Ficou a dúvida. Pois é, mas é isso mesmo, é o que eu falei. A gente vai ver ao longo dessas questões que essa dúvida vai permanecer. Não respondeu. Vamos lá. Então, Miramês diz o seguinte: as pesquisas que são feitas sobre o espírito são pálidas imagens em relação à realidade. A sua formação, a formação dos espíritos, foge aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. Os espíritos foram criados, é o que podemos dizer aos estudiosos. Deus é o criador de tudo que existe. No entanto, a técnica empregada por ele na formação das almas continua a ser mistério para nós outros. Alguém quer comentar alguma coisa? Posso seguir? Calma, gente, um de cada vez, por favor. Vamos lá, levantem a mão, um de cada vez. Não, eu só queria falar uma coisa, que é importante a gente perceber como as coisas realmente só são reveladas aos pouquinhos para a gente. Exatamente, exatamente. E até aqui eu acho que tem um comentário também interessante, que vai nessa linha que a Tati fala, que é justamente até para os espíritos, já que estão numa condição superior à nossa, isso não está claro para eles. É algo inerente, é uma particularidade de Deus que até mesmo os espíritos mais evoluídos desconhecem. Né? Exatamente. É isso que fica claro aqui, né? É o que aí ele é como coloca. A Camila falou, né? Fica a dúvida, né? Exatamente. E é interessante também que vai comprovar, né, corroborar com o que está no Evangelho, que a reprodução é a reprodução do corpo físico. A carne vem da carne, mas o espírito não sou eu que gero aqui quando no processo de criação aqui. Então, os espíritos são criação de Deus. Exato. Isso. Exatamente. E
a origem deles ainda é um mistério. Nós ainda não somos maduros o suficiente para entender, mesmo com os nossos sentidos mais apurados. Então, vamos lá. É correto dizer que os espíritos são imateriais, ou seja, não possuem matéria? O que vocês acham? Acho que a Camila está com vontade de falar. É correto dizer que os espíritos são imateriais, não possuem matéria? Eu ia falar, mas eu não vou falar, não. O Dalton abriu o microfone. O Dalton Fala, tá... Dalton. Não, eu acho que é correto, é imaterial. Saber. Para nós, né, que vivemos o campo da matéria, né, o espírito seria imaterial. Ok, então vamos lá. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Vamos lá. Olha o que os espíritos respondem a essa pergunta que Kardec fez. Como podemos definir uma coisa quando faltam termos de comparação e ainda utilizando uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Toma Sei que nada distraído. sei. Toma distraído. Então vamos lá, né? Então, olha o que os espíritos responderam, ou seja, eles já responderam com outra pergunta, né? Indagando. Aí eles complementam. Imaterial, na verdade, não é o termo mais apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Então, eles só estão dizendo assim, imaterial não é o termo mais apropriado. Não está errado, mas não é o mais apropriado. Mais exato é utilizar o termo incorpóreo. E aí Miramês, então, diz assim, o espírito não tem forma definida. Se podemos comparar, mesmo que seja com pálidas imagens, vamos dizer que ele é qual a água ou o vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que é colocado. Por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, por não ter ele precisamente um corpo, como no entendimento que temos das formas, né? Então, nós, quando pensamos em formas, a gente colocamos essa mentalização do que é uma forma, mas o espírito ele é incorpóreo, a gente não tem como defini-lo numa forma. Então, ele seria como a água ou como o vento, de acordo com o ambiente onde o vento está colocado ou na vasilha em que a água está colocada. Mas a gente não consegue precisar essa forma, né? E aí os espíritos complementam. O espírito é a matéria quintessenciada, mas sem comparação ou semelhança com alguma coisa na Terra. Essa matéria é tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Então, nós vamos adiante. Posso comentar algo aqui? Calma. É bem interessante, né? Quem já trabalhou bastante na área mediúnica e que tem essa sensibilidade bastante aflorada, até que ponto essa matéria, que é tão etérea, não pode ser percebida pelos sentidos ou pelos seres humanos, né? Eu acho que tem coisa que a gente consegue sentir. Bom. Então, vamos ver. Aí, eu coloquei uma observação de Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que reescreveu o livro dos Espíritos que nós temos aqui em casa, tá? Ele diz o seguinte, a matéria quintessenciada é uma substância etérea e sutil,
Os espíritos utilizam este termo, mesmo sabendo que ainda não temos condições de entender o que seja essa matéria, por ser ela muito diversa de tudo o que conhecemos. Seria uma espécie de matéria levada ao seu grau máximo de pureza. Ainda assim, para nós, é complicado entender o que seria essa matéria quintessenciada. Aí o tio Eunápio, que dá aula de química, biologia, física e por aí vai, todas essas que eu fugi. Se quiser acrescentar alguma coisa ou quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Mas ele está aí? Ele estava, não sei se ele fugiu. Tá não. Antes de passar para o Eunápio, eu só gostaria de complementar em relação ao que o Marcos falou, que quem tem a vivência na mesa mediúnica, né, esse contato, esse convívio, percebe, mas não percebe exatamente com os sentidos do corpo. Por exemplo, nós temos relatos que fecham os olhos e continuam percebendo, continuam vendo, como se fosse o vendo, entre aspas. E é o que diz a resposta. Ela é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos sentidos. Então, são esses sentidos físicos que os espíritos estão respondendo. Porque tem depoimentos de companheiros nossos, assim, com uma evidência muito acentuada, que dizem, eu fecho os olhos e é como se eu estivesse vendo pelo ombro, pelo cotovelo, pelo não sei o que fecho e tapo o meu olho e continuo vendo. Então, é além dos sentidos físicos. Exatamente. Beleza? E é o que eles colocam. Percebida pelos sentidos não é percebida pelos sentidos humanos, né? Mas deixa eu até fazer um comentário físicos, aqui. Os sentidos físicos, é além do físico. Em complemento, Raquel, eu, por exemplo, quando percebo, tenho uma sensação da proximidade de um espírito, eu fico todo arrepiado, né? Eu sinto aqui uma coisa na nuca, já começa a arrepiar meu braço todo, eu falo para Cris, estou todo arrepiado, tem alguma coisa acontecendo. E sinto realmente essa proximidade. Mas o mais interessante sim, eu concordo com você, existe uma percepção extracorporal, extra-sentido humano, né? E tem algo que se manifesta no nosso corpo por essa energia, de alguma maneira, eu acredito, dessa energia que eles também emanam. Então você consegue ter uma sensação bastante clara, opa, tem alguém bom aqui perto de mim, está me passando amor, está me passando carinho, e você sente também quando tem algo que não é bom perto, né? Que você fala assim, nossa, que coisa esquisita, né? Que sensação ruim, né? Não é verdade? Então, é bem interessante essa questão também. Uhum. Muito bom. Seguimos? Bom, então, Miramês, e aí eu lamento profundamente que o Marco Celeno hoje... Não lamento, ele tem mais que tá lá com o netinho dele. Quando eu fiz essa parte, eu pensei muito no Marco Celeno, porque no estudo da semana passada ele deu exatamente esse exemplo, porque a Andréia começou a falar de bolo, e ele falou, Andréia, posso dar uma sugestão? Por que a gente não pensa no pão? E aí Miramês, então, realmente traz assim. Vejamos a massa de trigo para o preparo do pão, no processo de fermentação. Assim é a matéria quintessenciada nas mãos do Criador. Antes era um todo, depois o próprio tempo a separou em individualidades que Deus achou conveniente, qual a massa que se transmuta em pães, individualizada, porém carregando a mesma essência de vida e da vida maior. A massa fermentada, destacada em pedaços, vai ao forno quente, no sentido de tomar uma feição de alimento saudável.
Assim é o espírito individualizado. Vai ao calor das bênçãos do Pai Celestial, para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantindo a sua personalidade, que caminha para novas conquistas, conscientizando-se de tudo e sentindo a necessidade de libertação, conquistando a si mesmo e assistindo no palco da consciência ao desabrochar dos valores inerentes à sua própria vida. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou posso seguir? Adiante. E aí vem então o comentário de Kardec para essa questão. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos com o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. O cego de nascença acredita possuir todas as percepções pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ele não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Ok? E ele continua. Da mesma maneira, nós também somos verdadeiros cegos com relação ao entendimento sobre a essência dos seres humanos. Somente conseguimos definir espíritos por meio de comparações imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Nós é que realmente estamos sempre tentando dar forma, né? Tentando explicar do que é feito, né? Somos nós, mas nós ainda nem bem conseguimos entender a essência do ser humano, o que dirá conseguir definir os espíritos. Posso seguir? E aí vem a questão 83. Enorme, gigantesca, quase morri quando li. Muito bem, falamos, né, da criação dos espíritos, tentamos falar do que será que eles são compostos. E aí vem a pergunta 83. Kardec, então, pergunta. Os espíritos têm um fim? Compreendemos que o princípio de onde eles emanam é eterno. Porém, essa individualidade terá um fim? Os elementos que formam o espírito não se desagregarão, né, dissociarão, vão se desfazer após certo tempo para retornar à origem, como ocorre com os corpos materiais? É difícil compreender que algo que teve começo não possa ter fim. Só isso aqui é a pergunta, gente. E aí vem, então, a resposta. Nós vamos continuar com a dúvida. Existem coisas que vocês não compreendem, porque possuem uma inteligência limitada, mas isso não é motivo para que as rejeitem. O filho não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende com facilidade. A existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Vamos nos contentar com a resposta. A existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que nós podemos dizer para vocês por enquanto. Aí Miramês, então, comenta. No mundo espiritual, estudamos e pesquisamos os mistérios de Deus, que são muitos. Descem ao nosso plano grandes almas para nos ensinar algo mais sobre o amor, a ciência e a própria filosofia.
E devemos dizer que há assuntos para os quais nos falta ainda o entendimento. Ó, Miramês dizendo isso. O conhecimento sempre acompanha o crescimento espiritual e é uma lei de equilíbrio em favor das próprias criaturas. O que eu, olhei para isso e pensei, nossa, uma lei de equilíbrio, porque nós talvez não estejamos preparados para saber coisas que nós realmente não temos condições. Então não adianta a gente querer, insisto, colocar o carro na frente dos bois. Aqui tem um comentário bem interessante agora que foge um pouquinho à obra de Kardec e os comentários de Miramês. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme que eu gosto bastante, Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Aí chega depois uma parte em que a mulher, a maldosa lá do filme, ela entra na câmara onde estão os extraterrestres, né, em forma de cristal. E ela fala, eu quero saber, eu preciso saber tudo aquilo que vocês sabem. Eu quero saber, eu quero saber. E como se ordenasse, né, para eles, dando realmente a entender que ela tem o poder de cobrar esse conhecimento que eles têm. E eles começam a passar o conhecimento para ela. Só que chega um momento que é tanto conhecimento que ela grita desesperada, chega, não aguento mais, eu não aguento mais, né? Então é um paralelo interessante com isso, porque dependendo da nossa condição, nós não temos a capacidade de absorver um determinado nível, quantidade de conhecimento. Isso é uma limitação nossa. E aí também tem um comentário extremamente importante, né? Que o crescimento espiritual também e o conhecimento sempre acompanha o crescimento espiritual, é uma lei de equilíbrio em favor das próprias criaturas. Muito bom isso aí, muito legal. Muito bem. Buga o cérebro, né, Marcos? Buga o cérebro. Sim. Para não dizer funde a cuca, como a gente diz, fundiu a cuca. Derrete tudo. Ai, meu Deus, foi muito rápido. Bom, então, vamos lá, gente. Usamos a oração para compreender, na progressão das leis, o que nos é dado a conhecer. Do que compreendemos, algumas coisas passamos para os homens pelas faculdades mediúnicas dos mesmos. Miramês, então, complementando, né? E ele continua. Os espíritos são imateriais pelo estado de matéria que se conhece. No entanto, tudo que existe nasceu da mesma fonte divina, e desse nascimento até o espírito ocorreram diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse no centro da vida e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. Tirado de Filosofia Espírita, volume 2, né, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Bom, deixa eu dar uma pinceladazinha só para a gente poder não passar. Isso tem muito a ver com a nossa quantidade de reencarnações. A gente precisa de um tempo maior, né, para ir até fazendo essa mutação natural do corpo físico, né, da nossa biologia, digamos assim, né, e de muito tempo para essa compreensão sideral, porque senão realmente explode a cabeça, né? Uma coisa de explode, né? Você não consegue, você desorganiza, né, seus átomos, né, de forma assim, como se fosse uma bomba atômica, vai um dispositivo que vai explodir porque é muito conhecimento realmente. Isso, a sabedoria, né, celestial faz com que a gente realmente tenha estágio e descanso, não que a gente descanse no plano espiritual, que estuda também, mas para que tenha compreensão
do princípio da matéria, as grosseiras, né, que é essa que nós vivemos, eu acho que já passamos por outras ainda mais pesadas, né, até chegarmos a essa qualidade de espírito imaterial, com toda essa bagagem de conhecimento, a gente precisa ainda, né, desses gravadores, vamos chamar assim, desses computadores natural, o perispírito vai por aí e tal, até chegar a essa consciência cósmica. É isso aí. Obrigada, Adalto. Alguém mais? Cris, deixa eu te pedir uma gentileza, se for possível. Você pode recompartilhar os slides? E no penúltimo dele, último parágrafo, tem uma referência muito interessante e nós poderíamos discutir um pouquinho acerca dela. Ok. O último slide? Penúltimo, né? Penúltimo. Penúltimo slide. Então, peraí. Então, olha que coisa interessante. E como ela é pontual para o nosso crescimento, para a nossa sensibilização enquanto seres espirituais, vivendo experiências no mundo material. É o segundo parágrafo. Este. Isso, perfeito. Usamos a oração para compreender, na progressão das leis naturais, leis divinas, o que nos é dado a conhecer, apenas aquilo que nós merecemos conhecer e que nós comportamos conhecer. É o que o Marcos falou. Do que compreendemos, algumas coisas passamos para os homens, algumas coisas, nem tudo nós podemos saber, porque não nos cabe ainda, pelas faculdades mediúnicas dos mesmos. Aí entra um dado interessante, porque Miramês foi sempre, Miramês é Miramês, mas a questão de nós aurirmos, vamos colocar assim, novas verdades, ou talvez verdades antigas, mas que nós nunca tenhamos acessado, e às vezes vem uma necessidade, né? Por que o vegetal é verde? Porque é clorofila, porque é a fotossíntese, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? E não tem nos livros. Um exemplo, essas informações não constam nos livros, porque até então não foi permitido aos autores, né, que decodificassem ou decifrassem o porquê da fotossíntese e tudo mais. Mas a origem de tudo isso, se for algo que venha acrescentar, promover e disseminar o conhecimento para terceiros, enfim, número imensurável de pessoas, essa informação vem dentro desse limite que é colocado por Deus, não é imposto, é colocado por amor a nós. É a mesma coisa, filhos pequenos em casa, né? E o pai e a mãe falam, olha, não coloca o dedo na tomada. Aí a criança vai, olha para o pai, criança é um bichinho abusado e coloca o dedo na tomada. Não satisfeito, ele pega uma agulha e enfia na tomada. Aí o que o pai faz? Coloca lá um tampãozinho para que ele não coloque mais o dedo, nem espete mais nada na tomada. E assim, né, de uma forma lúdica, que Deus faz com a gente. Para que nós vamos ter conhecimento que não vai ser utilizado? Porque a humanidade não está pronta para utilizar aquele conhecimento. Então, tudo é feito paulatinamente, a natureza não dá saltos, mais uma vez falando. E é importante que a gente pense essa frase, entre outros tantos, naturalmente, do Miramês, porque não só a oração atende aqueles que têm a faculdade mediúnica, mas a qualquer outra pessoa. É o benefício da dúvida, que só vem através da oração. E como nenhuma das nossas orações fica sem resposta, às vezes até que as que ficam sem respostas, a resposta é a não resposta, então nós percebemos que Deus, na sua infinita misericórdia e justiça, só nos concede aquilo que nós realmente precisamos conquistar. Maravilhoso, Luciano. Maravilhoso isso. Achei entrada aí na história aí, porque não se dá álgebra para a criança resolver, não tem como. Isso causaria um grande transtorno na criança e poderia complicar o seu desenvolvimento natural. Então, tudo na hora certa, isso aí está muito legal. Gostei dessa maneira de você trazer, para dividir em miúdo para a gente. Foi legal, isso aí é muito bom. É isso aí. Sensacional. Exemplo perfeito. E aí,
eu queria... Mais alguém? Por favor, gente. Agora está aberto para... Eu só queria ainda mostrar para vocês que depois de tudo isso que a gente leu juntos aqui, né, discutiu, eu retomo o texto que eu abri inicialmente, retirado do livro do Richard Simonetti. Não, volta. Vamos ver se agora vai. Que diz, né? Eu não vou ler todo ele, mas no final. Não sabemos quanto tempo demanda essa metamorfose, quando, como e onde ocorre. Mas chegaremos lá, quando completarmos a transição em que nos encontramos, da inferioridade à perfeição, da humanidade à angelitude, quando não mais haverá mistérios para nós, né? Então, assim, nós temos realmente, né, que ter paciência, estudar, pular na piscina, né? O tio Luciano jogou a Cristininha na piscina, a Cristininha não tinha boia, teve que sair correndo procurando boia, mas enfim, né? É o que nós temos que fazer. É só assim que a gente vai apurar nossos sentidos um pouquinho mais, né? Para poder entender tudo isso. Ô, Cris, eu tô rindo aqui porque essa semana, né, a gente está fazendo os estudos todos coligados, né? Os assuntos estão sempre vindo na mesma proporção, na sala de estudo, acho que é para fixação nossa mesmo. Aí o Eduardo, meu marido, estava me vendo apresentar ontem, né? E tá assim, nossa, eu acho que eu não vou querer ir para o céu, não, porque tem que estudar muito lá. Eu não gosto de estudar. O negócio é começar a estudar agora. Quanto mais cedo a gente começar, que eu falei com ele, a gente começar perdendo a gente faz o jardim de infância por aqui. Ó, o Lu queria falar e o Eunápio levantou a mão. Só não sei. Não, é o meu complemento da sua fala. Veja bem. Tá bom. Aqui na nossa cidade tinha uma cultura antigamente, hoje em dia não mais, porque os tempos mudaram, as pessoas mudaram, né? Uma criança de 10 anos, né, da minha época é diferente de uma criança de 10 anos de hoje. Então, eu não aprendi a nadar dessa forma, mas muitos meus colegas, na época, sim. Nós temos uma ponte aqui, né? Quem conhece Mangaratiba, Camila, Dalto, Sandra, Raquel. Então, os meninos, quando estavam com medo de cair na água, eles eram simplesmente empurrados para dentro d'água. E assim aprendiam a nadar. Uma outra questão é uma das velhas máximas, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Como a gente é meio abelhudo, né, Dalto? A gente entra aqui na telinha e chega na ambiência dos nossos amigos e companheiros, a gente consegue perceber aqueles que estão com vontade, e não adianta porque é verdade, a gente sente. E aí, olhando assim para o Marcos, olhando para a Cris, Camila não foi diferente. Eliana, põe sua barba de molho, minha querida, você vai entrar na próxima agenda. Deixa ela comigo. E aí, falei, poxa, é o momento, né? Porque quando se oportuniza uma condição da pessoa crescer... Gente, isso é um amparo, simplesmente é um convite que não partiu de mim, você pode estar certa disso, né? Eu percebi isso um momento atrás. Falei, bom, então vamos enriquecer ainda mais o nosso grupo, porque cada um tem uma riqueza, né? Um capital de conhecimento muito grande que pode compartilhar, né? E, sobretudo, quando já se traz uma bagagem, né, maior, já construída, né, sobre doutrina, favorece muito. Agora, nesse ponto, eu preciso, só para fechar a minha fala, parabenizar uma pessoa pelo desafio quase estoico que ela topou e se superou. Camila, você está de parabéns. Agora, Cris, você entrou no barco. Nós vamos inaugurar o mês Cris Freca a partir de maio. Vou começar essa semana. O Eunápio está com a mão levantada. O tio Eunápio não estava na hora que eu pedi a ajuda dos universitários, tio Eunápio. Estava não, porque caiu aqui a internet, aqui fiquei sem internet. Mas o que foi? Se eu puder ajudar agora, foi alguma coisa?
Era quando estávamos falando da matéria quintessenciada. Pois é, matéria quintessenciada é uma palavra, uma expressão usada no século XIX, né, e que até hoje, né, a gente fica, os cientistas ficam um pouco, na realidade, a quintessência é um termo, como eu falo para você, esotérico, né, que fala justamente do imponderável, daquilo que não poderia ser palpável, daquilo além dessa matéria que nós observamos. É a quintessência de alguma coisa. Aí o Kardec usa, os espíritos usam essa palavra de matéria quintessenciada, que é justamente para informar que o espírito ou o mundo espiritual é feito de uma matéria não tão bruta e mais sublime, né, em alguns casos, do que essa nossa. É apenas isso, entendeu? Eu acho isso bem interessante. Mas vamos lá. O que eu quero conversar, o que eu quero apenas recortar, costurar aqui com vocês a ideia, é justamente isso, de que nós temos a moralidade e temos a intelectualidade como os pilares da evolução do espírito, né? São essas duas grandes desses dois grandes pilares que o espírito evolui. Pois bem, Ixi, isso aqui é tá. interessante. A proposta da doutrina espírita é fazer com que nós, os espíritos que um dia vão ler, vão estudar e vão analisar as questões da doutrina, tenham a coragem para rever seus conceitos morais e ampliar seus conceitos intelectuais, né? A proposta da doutrina é praticamente essa, e é tão somente essa, né? Você só vai conseguir a sua evolução espiritual mais célere, mais consciente, desde que você, né, reformule as suas ideias morais, reconstruindo-as sobre novos aspectos, né, e novas dimensões, e amplie muito as suas concepções intelectuais. Então, quando o espírita se conscientiza disso, todas as suas ações precisam ser repensadas. E todas as suas concepções de mundo e de vida precisam ser analisadas a partir desse prisma. Eu vou dar um exemplo para você muito simples. Quando se faz caridade, caridade não é só esmola. Caridade não pode ser troca nem barganha. A real caridade, ela usa da empatia para entender o próximo e fazer o possível, né, para que o próximo se movimente também no processo de se reconstruir intelectualmente e moralmente no processo caritativo. Então, essas concepções precisam ser mudadas para ontem. De que isso é interessante porque a doutrina fomenta isso na evolução espiritual dessa individualidade que, ora, vos fala, né? Isso é interessante, né? Essa mudança de completo de paradigma e de concepção. Se nós não fizermos tudo isso, nós vamos continuar apenas desfilando, né, as ideias espíritas sem a real mudança de caráter, como Kardec sempre falou, de ser um homem de bem. E o homem de bem é isso, que faz o bem sendo bom, né, na maior concepção da palavra. Por isso que você precisa evoluir intelectualmente e moralmente para ter consciência. É além do conhecimento, tá? É consciência. Eu tenho consciência para onde vou, o que estou fazendo. Se eu continuo com um erro e não consigo resolvê-lo agora, eu tenho que ter consciência desse meu erro hoje e saber do que ele pode ocasionar amanhã comigo. Mas se eu tenho consciência disso, ótimo. O que eu posso resolver? Aquele outro erro está mais fácil de resolver. Então, deixa eu resolver aquele outro erro sem culpa, tranquilo.
porque nós começamos a ter consciência, a ter responsabilidade de nossas ações diante da reforma de pensamento, de valores e de ideias. É por aí. Muito legal o que você falou, Leonardo, porque isso me fez pensar numa situação que eu vivo hoje. A empresa onde eu comecei a trabalhar, que é uma empresa de tecnologia aqui na Alemanha, faz pouco tempo, ela valoriza o... É interessante o que eu vou falar agora, hein? Parece loucura, mas valoriza o erro como uma maneira de aprendizado. Valoriza o quê, rapaz? O erro. O erro. O erro. Tá? O que a gente tem que fazer com os funcionários? É não massacrar os funcionários, os nossos colegas, quando erram. Apoiá-los e orientá-los para que não venham a errar mais. É bem interessante. Só uma curiosidade, Marcos, só uma curiosidade. Esses seus, você conheceu apenas o gerente de RH financeiro ou já conheceu os donos? Os donos? Aham. Um dos donos é meu chefe. Beleza. Eles são novos? Estão na faixa de 40 anos, por aí. Estou te perguntando isso, que eu estava lendo um artigo semana retrasada, assim, sem fazer nada, e aí me deparei com um artigo e estou vendo que está tendo, de uns 2 anos para cá, está tendo um problema muito grande nas empresas europeias, que ainda não chegou nos Estados Unidos, mas está quase chegando lá e no Japão. Mas na Europa já chegou e está fazendo um escarcéu, que é justamente a seguinte ideia. Muitos jovens de seus 20, 30, 40 anos, né, não estão mais, estão tendo muita dificuldade, né, em chegar na área de gerência, né, ou na área de CEO de empresas europeias, por causa dessa competição desenfreada. Exato. Né? Eles estão muito mais empáticos, digamos assim. Né? Eles estão muito mais receptivos com o problema do outro, estão muito mais flexíveis na área de gestão empresarial, e isso está tendo um choque cultural muito grande, a tal ponto, não sei, me corrija, que você já vive aí, eu apenas leio, né? A tal ponto que algumas empresas, alguns MBAs na área de gestão de recursos humanos, na parte de líderes, né? Na parte de gestão de liderança, né? Estão tendo grande dificuldade em colocar a gente na sala de aula, porque são aquela forma arcaica ainda de gerenciar pessoas. E ninguém está querendo mais esse tipo de coisa, né? E as pessoas, os jovens estão tendo dificuldade. Claquete, gravando. Raquel, por favor, continue com a sua colaboração. Bom, eu vou aproveitar, inclusive, este momento. Eu falava que não importa saber quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha. Importa o que vai fazer com os dois daqui para frente. O que é que pode fazer com o ovo, o que é que pode fazer com a galinha daqui para frente. Em relação ao Luciano, não importa o que ele fez, importa o que a gente vai fazer com ele daqui para frente. E em relação ao espírito, basta, como dizem os espíritos superiores, como diz Miramês, que é suficiente sabermos que somos criações de Deus. Então, como filhos de Deus, criaturas de Deus, o que fazemos com essa informação daqui para frente? Nos comportarmos como filhos de Deus daqui para frente. Então, essa é a minha linha de raciocínio. É o olhar
para o futuro, essa vida que vai seguir. Agora é uma existência que ela seja bem aproveitada e que outras virão para se somar, para cada vez mais crescer e chegar no aperfeiçoamento, e aí sim descortinar outros saberes e outras vivências e crescer cada vez mais. Falei. Luciano, depois a gente pensa o que vai fazer com você. Nós vamos ver se nós vamos pôr você de recuperação na escola, se vai ficar de sábado, fazer sabatina, nós vamos pensar ainda o que nós vamos fazer. Trabalhos forçados. Bom, eu queria só ainda colocar mais uma questão que eu acho que pode incentivar até outros amigos floridos. Para mim, foi uma experiência maravilhosa ter que preparar o estudo de hoje. Por quê? Porque, como professora que sou, eu sempre, quando tinha que preparar uma nova matéria, enfim, um tema, né, com os meus alunos, e eu trabalhei muito no Brasil com pedagogia de projetos. Então, a pedagogia de projetos, a gente às vezes trabalha por 6 meses um determinado tema. E a gente tem que abraçar esse tema em todas as áreas, ciências, na matemática, em português, enfim, todas as matérias. E obriga a gente a estudar, né? Então, o que eu mais aprendo, é onde eu mais aprendo, é nesse momento em que eu tenho que me debruçar sobre um assunto que às vezes eu não tenho domínio, sobre um assunto que eu não tenho conhecimento, mas eu me obrigo a estudar. Eu vou lá, vou pesquisar, vou tentar fazer o meu melhor. Então, eu estou querendo dizer que é um incentivo para todos vocês que ainda não apresentaram, se quiserem engrossar a fila, é uma experiência muito gratificante. Então, assim, mais uma vez eu quero então encerrar a minha parte dizendo que eu agradeço muito ao Luciano por ter me empurrado na piscina e me feito novamente me debruçar, depois de um longo período, em cima das obras, né, do Espiritismo, da doutrina, e estou muito feliz e agradeço pelo apoio de todos vocês. E aí eu vou pedir se a Raquel poderia fazer a oração final. Eu posso, mas a Camila queria falar. A Camila queria falar. Então fala, Camila, desculpa. Não, meu comentário era super curtinho, era sobre essa vastidão, né, que a gente tem de saber as coisas e não ter permissão para saber. Quando a gente assiste os filmes de ficção científica acerca da construção do universo, a gente fica perplexo com o nível, né, de matéria, de formação, de tempo. Quando a gente pega a Bíblia para estudar, a gente sabe que Deus fez o universo em 7 dias. Ou seja, se você for colocar uma coisa do lado da outra, é impossível, né? Então, assim, a gente não deve ter esse poder para saber ainda, né? Sobre a criação do universo, sobre a criação dos espíritos, sobre tudo que a gente está estudando, porque cada hora aparece um fato, cada hora aparece alguma coisa, mas a verdade mesmo nunca nos foi revelada, né? Ainda. Era só isso. Obrigada. Alguém mais quer colocar alguma questão? Fazer algum comentário? Zé, você ficou muito quieto hoje, Zé. Uhum. Aí ele fica sofrendo porque não é permitido saber tudo ainda. Exatamente. Nesse ponto, o espiritismo para mim é tóxico. Eu sou inconformado com isso. Eu sou igual a você, Zé. Sou igualzinho a você. Quando eu entro nos meus questionamentos aqui no grupo, eu vou dormir inquieta. Com isso tudo que vocês estão falando, bom, puxaram, né? Eu acho assim, esse tipo de estudo tem que ser lido com a evolução em 2 mundos do lado.
A gente não pode ficar na resposta do século XIX, não dá mais. A Camila mesmo deu a dica aí, filme de ficção científica, vejam. Vocês vão ver que a explicação de que o universo construído em 7 dias, ela não enche mais, não preenche mais o nosso conhecimento. E assim, a coisa que nos dá mais prazer é o conhecimento, é descobrir as coisas. Então, se a gente se diz assim, não temos habilidade, isso aqui é o que me basta, aí não adianta querer estudar que eu não vou conseguir mais. Então, você está deixando de ser feliz. Temos que continuar estudando, então. Vamos continuar pesquisando. É ponto de vista. A gente não vai parar de estudar, mas tem conhecimentos que, mesmo que nos cheguem, por mais que estude 24 horas, que arranque as pestanas, não coma, não durma, só estudando, não vai chegar a nenhuma conclusão agora, porque faltam elementos. Falta agora. Que foi criado em 7 dias, a gente já sabe que esse dia não é um dia de 24 horas. Então, são coisas que vão nos chegando, são conhecimentos que vão descortinando. E aí, agora, a pretensão de saber tudo agora, nesse exato momento, é como se uma criança que estivesse sendo alfabetizada e queira ler a filosofia de Sócrates, de Platão, né? Ele está começando a ler. E, Raquel, você quer ver uma coisa que me queria saber intriga por que o demais? Leonardo está rindo tanto. Até se... Pois é. Enquanto eu não tiver resposta no sossego, cadê os dinossauros? Por que eles sumiram? Sabe? Isso é um tipo de coisa que não entra na minha cabeça. Mas já tem estudos que falam, que mostram, e aqui, mas é de cada um. Eu não vou, eu, Maria Raquel, não vou tirar a ansiedade de vocês. Até porque, se é uma ansiedade que eu nem conheço, eu não tenho competência para dizer para vocês que tenho. Então, eu não tenho essa ansiedade. Maracujá faz bem para a ansiedade, maracujá. Qual é o NAP? O quê? Maracujá. Maracujá, minha filha, maracujá. A gente está mais para precisamos de maracujina. Mas vamos falar da maracujina depois. Vamos fazer a prece. Olha a creche aberta. Deixa eu concluir só o raciocínio rapidinho. Ok, peraí, Raquel. É para você. É uma frase curtinha. Mais aprende quem mais ensina. É para a gente fechar o estudo da tarde. Exatamente. Exatamente, porque quando a gente prepara para passar adiante, a gente primeiro se beneficiou, pesquisou, e aí a Cris falou que o Marcos já tinha até visto o trabalho, porque aqui era assim, eu preparava os trabalhos no início e sentava para o Renato, falava tudo para ele, marcando o tempo, então, quando ele ia assistir, ele já tinha visto tudo. Aí a gente também vai aprendendo, vai repetindo, mas, enfim, é uma ótima oportunidade. Podemos fazer o fechamento? Por favor. Então, queridos companheiros, neste momento, é com muita alegria e com muita gratidão que, mais uma vez, nós queremos pedir o encerramento do nosso encontro, mas deixando Jesus a certeza de que contamos com a presença dos teus mensageiros nos inspirando, agradecendo por esta oportunidade de refletirmos, de falarmos sobre nós, sobre nossas ansiedades, sobre nossa sede de saber, ou a nossa paciência, exercitar a paciência de aguardar quando que teremos novas oportunidades de desvendar as tuas leis, as leis naturais,
nos foi dito nessa tarde, mais uma vez, que o caminho é longo, que a marcha é vagarosa, mas que tenhamos, sim, toda a coragem, que façamos esforços cada dia maiores para não deixarmos de dar nenhum passinho a cada dia, por menor que sejam, mas que eles sejam constantes, que não estacionemos distraídos com as coisas da matéria, com os atrativos que nos distraem, com as ilusões passageiras, que cada vez mais façamos dos teus ensinamentos, dos ensinamentos dos espíritos superiores, dos benfeitores que tantas mensagens, tantas orientações nos trazem, que tenhamos ouvidos de ouvir, que tenhamos o coração aberto para acolher cada ensinamento, mas deixarmos guardados. Esse é o nosso tesouro. Esses ensinamentos é que nos estimulam na marcha, acelerando os nossos passos, nos esforçando para chegarmos mais rápido ao teu encontro, Jesus, porque as tuas mãos estão estendidas para nós, os teus braços estão abertos para nós, e nós queremos sentir o calor do teu amor, nós queremos e precisamos da sustentação dos teus braços, nós precisamos da tua luz, Jesus. Ajuda-nos nessa marcha, ajuda-nos a sermos fortes, ajuda-nos a ajudar, a servir, a buscar cada vez mais. E assim, muito agradecidos por tudo que temos recebido, não apenas a oportunidade de aprender, mas, sobretudo, a oportunidade de apertarmos os laços de afeto, cada tarde aqui, nesse encontro, nos complementando, trocando, falando de nós, sonhando no dia que nós também vamos poder nos abraçar fisicamente, abrindo os nossos sorrisos, com muita esperança, com o olhar sempre no amanhã, para crescer em tua direção. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, nosso Pai. Muito bom.